Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. Vamos dar início à nossa segunda aula aí para P2 de Bioquímica. E eu vou estar falando com vocês hoje sobre o sistema endócrino. Então, a gente começa falando pelos hormônios, que eles são basicamente aqui, eles vão funcionar como um grande sistema de comunicação do nosso corpo, só que em vez de fios ou neurônios, eles vão usar mensageiros químicos, que vão ser os hormônios. Esses hormônios são produzidos por células especializadas das glândulas endócrinas e são lançados direto no sangue. Eles vão controlar várias funções super importantes, como metabolismo, crescimento, reprodução. E o legal é que isso vai agir em processos contínuos de longo prazo no nosso organismo. Aqui tá vendo? Eu botei aqui para vocês lerem com calma, eu falei brevemente aqui, ó. Mas são hormônios químicos secretados no sangue por células epiteliais especializadas, glândulas endócrinas, que está dentro do nosso organismo. Vão atuar em funções contínuas e de longo prazo. Principais processos regulados pelos hormônios: metabolismo, regulação do meio interno, reprodução e crescimento. Aqui eu já botei aqui, ó, a classe geral dos hormônios. Primeiro vão ter os peptídeos, proteínas e peptídeos, classe 2, esteroides e o 3, derivados de aminoácido tirosina. Aqui é importante a gente saber, ó, da onde eles estão armazenados, tá vendo? As proteínas e peptídeos vão estar armazenados em vesículas. Não sei se está aparecendo para vocês aqui, eu estou riscando aqui, acho que está aparecendo uma bolinhazinha vermelha. Vão estar armazenados em vesículas, eles são hormônios hidrossolúveis com catecolaminas. É bem importante saber esses conceitos porque o professor pode estar cobrando. Os esteroides vão ser derivados sempre do colesterol e não são armazenados. Vocês têm que fixar bem isso aqui, tá vendo? Que os esteroides não são armazenados e as proteínas e peptídeos ficam armazenados nas vesículas. Eu botei bem mastigadinho para vocês aqui, eu montei esse slide também, depois eu vou enviar para vocês no grupo. Aqui, os derivados do aminoácido tirosina, os hormônios da tireoide T3 e T4. Hormônios da tireoide são sintetizados e armazenados na glândula tireoide, incorporados a macromoléculas das proteínas. O que vocês têm que prestar atenção? Às vezes ele coloca que eles ficam armazenados em outro lugar, que eu já vi ele botando que fica armazenado na bile, entendeu? O Anderson ele gosta de cobrar essas coisinhas, então é bom ter bastante atenção nesses detalhes. Que a gente olha, isso aqui basicamente a gente já sabe, mas ele bota lá, se um tá verdadeiro, outra tá falsa, a gente pode acabar confundindo. Que os hormônios da tireoide são sintetizados e armazenados na glândula tireoide. Então quem é o principal responsável por ele é a glândula tireoide. Beleza? Aqui na secreção hormonal. Aqui a gente vai reforçar a ideia que os hormônios tireoidianos são armazenados na tireoide. Catecolaminas ficam em vesículas e saem por exocitose. Agora, como são lipossolúveis, tanto os esteroides quanto os tireoidianos precisam de uma proteína transportadora para circular no sangue. É tipo uma carona mesmo que eles vão dar, entendeu? Aqui, ó, os hormônios tireoidianos, vou ler com calma aqui com vocês. Hormônios tireoidianos são armazenados na tireoglobulina e liberados na corrente sanguínea, ou seja, vai ser uma carona realmente, tá vendo? Os hormônios tireoidianos vão pegar uma carona com a tireoglobulina para serem liberados na corrente sanguínea. As catecolaminas vão ser armazenadas nas vesículas, como a gente falou anteriormente, e liberadas pela medula adrenal por exocitose. Essa parte das catecolaminas aqui liberadas pela medula adrenal é mais uma informação, entendeu? Acredito que eu nunca vi ele pelo menos cobrar sobre isso. Mas a observação, precisa de uma proteína transportadora, uma vez que são lipossolúveis. Por ela ser lipossolúvel, ela não consegue se transmitir sozinha, entendeu? Ela vai precisar de uma carona. Na carona, no caso, que ela usa aqui é a tireoglobulina. Aí aqui é o controle por feedback negativo, feedback positivo. Isso aqui vocês já viram com certeza e muito na fisiologia, que é o terror de todo mundo aí. Pelo menos na minha parte foi, mas depois que você pega, engrena, vai tranquilo. Aqui, ó. Aqui vamos ter dois tipos, o feedback negativo e o feedback positivo. O feedback negativo vai garantir a homeostase, impedindo a hiperatividade. Vai ser aquele contrafluxo, né? A gente vai estar fazendo um exercício físico, a gente vai parar, vai dar o feedback negativo para o nosso corpo chegar na homeostase. E o feedback positivo são picos de secreção. A gente lembra da gravidez, né? Que a mulher está tendo um parto e ela vai até o final para poder nascer a criança, porque senão o nosso corpo vai entrar no feedback negativo e não vai conseguir. Eu até botei explicadinho aqui, ó. Feedback negativo primeiro. A resposta se opõe ao estímulo, interrompendo a alça de resposta. É um contrafluxo, no caso.
Aí que a alça da resposta é desativada. Estímulo inicial, resposta, seguindo para o estímulo. No feedback positivo, a resposta reforça o estímulo, afastando a variável do ponto de ajuste. Ou seja, quando ele chega para se ajustar, o organismo não deixa e continua aquela ação. O fator... É isso aqui, basicamente é isso. Transporte de hormônios no sangue. Isso aqui é importante saber, ó. Que a gente vai separar os hormônios em hidrossolúveis e lipossolúveis. Essa diferença vocês têm que saber bem, vocês têm que chegar na prova tranquilos para não se confundirem e não tropeçarem. Os hidrossolúveis são como peptídeos e catecolaminas. Eles vão circular livres no plasma, vão agir rápido e precisam de segundos mensageiros. Já os lipossolúveis, como os esteroides e os tiroidianos, circulam ligados a proteínas. São removidos mais devagar e têm ação mais prolongada. Tá vendo? Os lipossolúveis, eles são removidos mais devagar, porém eles vão ter uma ação mais prolongada. Aqui, deixa eu ler o que eu botei com vocês aqui, ó. Hormônios hidrossolúveis, peptídeos e catecolaminas, vão circular livres no plasma, são produzidos antes da necessidade de serem liberados e ficam armazenados. Requerem um sistema de segundo mensageiro no célula-alvo. Ou seja, antes da gente precisar, ele já vai estar sendo produzido e liberado. Claro que são liberados em pequenas escalas. Os hormônios lipossolúveis, são hormônios tiroidianos e esteroides, vão circular ligados a proteínas. Eu até botei em vermelho aqui, tá vendo? Vocês terem atenção e gravar isso na memória de vocês. O fato que torna a remoção desses hormônios do plasma muito mais lenta. Só se tornam ativos quando dissociam das proteínas plasmáticas. Ou seja, tem que se desprender das proteínas para poderem seguir o seu caminho. A grande quantidade desses hormônios ligados às proteínas servem como reservatórios, reabastecendo a concentração de hormônios livres. Formado sob comando, necessidade do momento, ou seja, precisou mais, o nosso corpo vai reagir. O mecanismo é muito lindo. Tá vendo aqui? Eu botei, ó, o receptor extracelular se ligando, o hormônio hidrossolúvel e o hormônio lipossolúvel aqui dentro da fórmula intracelular e a célula-alvo. Aí aqui. Quais são os fatores que podem aumentar ou diminuir a concentração de hormônios no sangue? Aqui, ó, intensidade da secreção no sangue, intensidade da remoção no sangue, chamada de depuração metabólica, vai ser a remoção das substâncias. Aqui, ó, um ponto interessante é que esses hormônios são ligados a proteínas, são removidos mais devagar, então tem meia-vida maior. Por exemplo, o T4 pode durar de 1 a 6 dias no sangue, enquanto o T3 é diferente isso aí, você tem que ter essa observação. Aqui, ó. Hormônios que se ligam às proteínas plasmáticas são removidos do sangue com intensidade muito menor. Ou seja, eles já estão ligados, entendeu? Então, para ser removido tem uma certa dificuldade. A meia-vida dos esteroides adrenais varia de 20 a 100 minutos. Acredito que esse dado de tempo aqui vocês não precisam saber não, entendeu? Mas tá aí, para quem gosta. A meia-vida dos hormônios da tireoide ligados a proteínas podem ser de 1 a 6 dias, pois são lipossolúveis. Essa quantidade de dias aqui é importante saber, porque a T4 pode durar de 1 a 6 dias no sangue, entendeu? Aqui, eu botei aqui, o mecanismo de ação dos hormônios. Agora vamos falar como os hormônios agem. Tudo começa com receptores específicos, e a quantidade e a sensibilidade deles podem mudar. Aqui, ó, down regulation. Quando tem muito hormônio e o número de receptores diminui. Ao contrário disso é o up regulation. É o contrário. Pouco hormônio estimula mais receptores, deixando a célula mais sensível. É meio que lógica, entendeu? Aqui, deixa eu ler com vocês. É que na hora da prova a gente pode acabar se confundindo. A gente fala, caraca, como é que é isso? Down regulation. Vai aumentar a concentração do hormônio e aumenta a ligação dos receptores à sua célula-alvo. Vai fazer com que o número de receptores ativos se diminua, já que os hormônios estão em excesso. É aquilo. Tem muita gente, você não precisa estar com muita gente lá, você pode acabar reduzindo. No up regulation, a gente vai ter um estímulo hormonal que vai induzir a formação de receptores ou moléculas de sinalização intracelular maior do que o normal. Quando isso ocorre, o tecido-alvo se torna cada vez mais sensível aos efeitos da estimulação do hormônio. Aí aqui, ó, eu até pulei aqui, eu falei até errado, na ordem errada. Os receptores hormonais vão precisar de afinidade com o hormônio, afinidade hormônio-receptor, especificidade, tem que ser específico para aquele meio, porque senão não vai ser funcional. Os receptores da membrana, proteínas, peptídeos e catecolaminas, e hidrossolúveis, bem importante ressaltado. Botei várias vezes aqui para vocês acabarem pegando por osmose.
Aqui, ó, receptores citoplasmáticos ou nucleares são receptores primários para hormônios esteroidais, citoplasma e tireoidianos. O núcleo atuam no meio intracelular, pois são lipossolúveis. Aqui eu vou falar sobre os mecanismos da ação dos hormônios, sobre os receptores ionotrópicos. Mais uma vez, vocês têm que fixar esses troços, porque na hora da prova são típicos de neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina e acetilcolina. Aqui, peraí. Da membrana, são típicos dos hormônios hidrossolúveis, proteínas, peptídeos e catecolaminas. Ou seja, na membrana, o que a gente vai ter? Proteínas, peptídeos e catecolaminas, PPC. Proteína, peptídeo e catecolaminas. E os citoplasmáticos e nucleares são para os lipossolúveis, esteroides e tireoidianos. Esses vão entrar em contato direto na célula e vão atuar no DNA, regulando a transcrição gênica. Aqui, ó. Tipo de receptores ligados a canais iônicos. A gente sabe que ionotrópicos vão estar ligados a canais iônicos. Vão alterar o fluxo de íons através da membrana e vão interferir no potencial da membrana. Através da ligação, acaba interferindo no potencial, né? É meio que sequencialmente. Aqui, ó, como ocorre a ação desse receptor? Coloquei aqui explicadinho aqui, como estava no meu resumo quando eu estudei para a prova. Aqui, ó, esses neurotransmissores são ligados com os receptores da membrana pós-sináptica. Está lá no final. Gerando alteração da estrutura do receptor, porque algo novo se ligou a ele. Geralmente abrindo ou fechando os canais iônicos. Com isso, dificulta os efeitos subsequentes nas células pós-sinápticas. A maioria dos hormônios que fazem isso estão acoplados com receptores ligados à proteína G ou a enzimas. E agora aqui tem os receptores metabotrópicos, que são os receptores de hormônios ligados à proteína G. Tá vendo? Eu botei até a imagenzinha aqui dele, para vocês conseguirem fazer esse contato visual. Receptores de hormônio ligados à proteína G. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa dele aqui. Estou vendo no meu resumo aqui, que eu vou mandar para vocês depois. Aqui, ó. Esses vão ativar as proteínas G, que aciona segundo os mensageiros. Tem proteína G estimulatória e inibitória para poder fazer a recepção. Os efeitos vão desde abrir o canal iônico até ativar a enzima ou alterar a expressão gênica. Aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Me confundi no... Aqui, ó, tá vendo, ó? Mecanismo da ação. Aqui, ó. O ligante do hormônio vai se unir à parte extracelular do receptor e vai alterar sua conformação para poder se adequar àquele meio. Consequentemente, vai ativar a ativação da proteína G, aí vai formar os complexos alfa, beta e gama. Eu não consegui colocar, eu botei as letrinhas aqui, mas vocês sabem que é alfa, beta e gama. Induzindo sinais intracelulares que abrem e fecham canais iônicos, tá vendo? Aí vai ter aquilo tudo que vocês já ouviram, ó. O GDP vem na forma inativa, e depois que o receptor é ativado, temos a alteração para GTP. Ou seja, eu já vi ele cobrar muito isso aqui também, ó. Confundir o GDP com o GTP. GTP-T sempre vai estar na forma ativa. E GDP vai estar na forma inativa, que é precursor do GTP. Vou seguindo aqui, ó. Na subunidade vai se formar a forma ativa, ou seja, GTP na forma ativa, fazendo com que se dissocie do complexo trimétrico e se associe a outras proteínas que alteram a atividade dos canais ou de enzimas, gerando respostas intracelulares. Ou seja, existem proteínas G inibitória ou estimuladora. Entendeu? Aí é só basicamente, tá vendo? Vai se ligar, vai se ativar com a proteína G, vai pegar o GDP inativo e vai transformar em GTP ativo para poder seguir o canal, a ativação. Aqui eu botei outra imagenzinha aqui, tá vendo? Para vocês verem bem com calma, porque isso aqui é muito importante. Aqui, ó, o receptor tá na membrana aqui, vai entrar. Aqui, ó, proteína G inativa. Aí vai ter aqui a recepção do hormônio, tá vendo? A especificidade, se não tiver essa especificidade aqui, não vai ter ativação. E aqui, ó, proteína G ativa. Depois que a proteína G ativa, ele vai liberar aqui, ó, gama e beta. O GTP ativou a proteína no alvo. A enzima aqui, ó, não foi a alfa aqui, tá vendo? Aqui, ó, mecanismo de ativação. Isso aqui eu tirei do livro. Aqui, ó, vai ter os efeitos. Abertura dos canais iônicos, vai ocorrer a transcrição gênica e com isso a atividade enzimática. É a mesma coisa de um circuito elétrico, entendeu? A gente vai ter que fazer as ligações corretas para no final gerar energia. No caso aqui a energia vai ser, que é o que a gente pretende, é a atividade enzimática. Aqui, ó.
de enzimática, vamos falar aqui agora. Tem aqui, ó, os receptores tirosina quinase e os receptores de citocina da classe 1. Alguns receptores, como os de insulina ou citocinas, vão ativar essas enzimas. O exemplo, o receptor JAK2, eu não lembro o nome disso aqui, realmente. A caneta desligou aqui. O JAK2, quando o hormônio se liga, ele muda de forma do receptor. Vai ativar o JAK2 que começa uma cascata de sinalização. Ou seja, vai ter que ocorrer essa ligação para ocorrer uma cascata de sinais. As características aqui, ó, vão atravessar a membrana celular apenas uma vez. Vai ocorrer a ligação do hormônio na parte extracelular, que vai ocorrer a ativação de uma enzima dentro da membrana celular, após a ligação da parte extra. Ou seja, vai ocorrer a ligação pela parte extracelular, aí vai atravessar a membrana, vai se ligar o hormônio na parte extracelular e vai ativar a enzima dentro da membrana. Aqui, ó. O exemplo aqui, ó. Tá tudo desenhadinho aqui, bonitinho. Pelo menos eu tentei, né? Considerando-se um receptor de citocina, aqui, ó. Aí não contém uma atividade enzimática, vai sinalizar por meio de enzimas associadas, e por fim aqui, ó, tá vendo, ó, o JAK lá, ó. Eu não lembro como é que fala o nome disso, não. Nem sei se é JAK ou se é sigla. Vai ocorrer a sinalização por meio das tirosina quinases, JAK2. Tirosinossiase. Aqui, ó. A ligação da lecitina na parte extracelular do receptor altera sua conformação, possibilitando a fosforilação e a ativação das moléculas JAK2, associadas ao meio intracelular. Ou seja, o mecanismozinho tá todo aqui, tá vendo? Direitinho. Aí qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, perguntar depois, já que eu tô gravando aqui. Mecanismo de ação dos hormônios. Receptores intracelulares. Os hormônios que entram mesmo na célula, esteroides e tiroidianos, eles vão direto no núcleo ou citoplasma e atuam regulando a transcrição gênica. Às vezes, eles vão ativar também segundos mensageiros, como MPC, cálcio ou calmodulina. Mas o principal papel aqui vai ser esse controle direto da maquinaria da célula. Entendeu? Aqui, ó, receptores citoplasmáticos vão se ligar a esses hormônios esteroidais e os receptores nucleares vão se ligar aos hormônios tireoidianos. É importante, novamente, de fixar esses conceitos, entendeu? Quem vai se ligar a quem, que é o efeito, regulação direta da transcrição gênica. Aqui, ó, receptores intracelulares. Mecanismo do segundo mensageiro para mediar funções hormonais. Os hormônios vão exercer ações intracelulares pelo estímulo da formação de um segundo mensageiro, que vai causar com isso o efeito intracelular e subsequente no hormônio. O único efeito direto que o hormônio tem sobre a célula é ativar o receptor da membrana. Além do MPC, os íons cálcio e calmodulina, produtos da degradação dos fosfolipídios da membrana, também funcionam como segundo mensageiro. Ok, Álvaro, não entendi porra nenhuma do que você falou aqui. Beleza, tem a imagenzinha aqui, ó, pra gente ver todo o passo a passo. Aqui, ó, os hormônios, pra resumir tudo aqui, ó. Os hormônios são mensageiros. Cada classe tem um tipo de secreção, transporte e ação. Vocês têm que saber diferenciar essas classes, quais são os tipos de secreção, se é hidrossolúvel, se é lipossolúvel. Esses receptores são específicos e podem ser de membrana, citoplasmáticos ou nucleares. Vocês têm que saber as diferenças. A ação dos hormônios pode envolver segundos mensageiros, abertura de canais ou até ativação gênica. Então vamos lá. Basicamente, de novo aqui, para fechar. Ó. Os canais iônicos, controlados por ligantes receptores ionotrópicos, vão aqui entrar aqui, ó, vai hiperpolarizar ou despolarizar a célula. Aí vai ter um efeito celular. Aí 2. Receptores acoplados à proteína G, que são os metabotrópicos, trava-língua do caralho, que é os íons, vão entrar pelos canais iônicos, vão alterar a excitabilidade, vai ter a excitação da célula. Aí vai ter aqui a liberação de cálcio, fosforilação da proteína, ou outros aqui que pode dar outros efeitos celulares. Também tem a ação do segundo mensageiro. Aqui, ó, receptores ligados à tirosina quinase aqui, ó. Vai ocorrer a fosforilação da proteína, que vai, quando fosforila a proteína, a gente vai dissociar ela, né? Então vai ocorrer a transcrição gênica, vai ocorrer a síntese da proteína e vai causar os efeitos celulares. E por fim aqui, os receptores nucleares, vai atravessar aqui o núcleo, tá vendo? Através daquela que a gente falou, que vai se aderir aqui, vai invadir, e vai ocorrer a ativação.
Aqui, ó, transcrição gênica, a síntese de proteína e vai correr os efeitos celulares. Basicamente, isso tudo que a gente quer fazer para o nosso corpo. Quero comer um chocolate, a gente come um chocolate, ocorre isso tudo dentro da gente. A ação hormonal está presente na nossa vida o tempo todo, dormindo, acordado, respirando. Quando a gente acorda de manhã cedo, não consegue levantar da cama, fica enrolando, porque a gente tem aquela bomba de hormônios de manhã cedo, tá tudo explodindo dentro da gente, a gente fica estressado. Gente, basicamente é isso, minha parte aqui. Vocês podem me mandar mensagem aí, entendeu? Vou deixar meu número disponível para vocês. Até desculpa aí fazer meio que na correria também, queria dar essa aula ao vivo para vocês, mas também acabei me enrolando aqui. Eu tenho prova de PAP 3 na terça-feira. E vocês vão ver no período que vem o que aguarda vocês na PAP 3, entendeu? Mas vamos lá, a gente vai encerrar aqui. Grande abraço, boa sorte para vocês na prova. Tamo junto.